Olá, professor, tudo bem? A proposta do vídeo de hoje é a nona formação continuada de professor de anos iniciais, a TPC, semana B, de 13 de junho a 17 de junho de 2022. Eu sou a professora especialista em currículo, Sheila Camargo, da Diretoria de Ensino da região Sul 2. Então, vamos lá? A nossa dirigente regional de ensino, a professora Rosângela Novaes Martins, a contextualização da nossa pauta de hoje. A formação continuada de professor de anos iniciais, a TPC, tem como objetivo promover a compreensão dos resultados da avaliação de influência leitora de 2021. Neste encontro, refletiremos sobre pontos estratégicos da BNCC de 2018, com ênfase na fluência leitora nos anos iniciais e apresentaremos atividades de leitura a partir dos resultados da avaliação de fluência na plataforma CAED, conforme os perfis leitores da avaliação de fluência, que são o pré-leitor, leitor iniciante e o leitor fluente. Os nossos objetivos. Objetivo geral: entender o conceito de análise dos resultados da avaliação de fluência leitora 2021, refletindo sobre os possíveis agrupamentos produtivos no âmbito do projeto Aprender Juntos. Objetivo específico: compreender a importância da avaliação da fluência leitora como instrumento para a organização de práticas voltadas ao desenvolvimento da fluência leitora em sala de aula. Olá, professor! O que é leitura para você? Vou deixar um tempinho para vocês contribuírem no chat, conversar entre seus pares. Professor, o que é leitura para você? Então, professor e professora, o que é leitura? Leitura pode ser dificuldade, pode ser chatice, pode ser obrigação, divertimento, passatempo, método de estudo, predileção e atividade não frequente. E o que a leitura não precisa ser? A leitura não deve ser apreciada baseando-se somente no tempo que o leitor dedica a ela, ou no número de livros lidos ou emprestados. Algumas palavras, uma frase ou uma história podem ressoar por uma vida inteira. O tempo de leitura não é apenas o que dedicamos a virar as páginas. Existe todo um trabalho, consciente ou inconsciente, e um efeito a posteriori, uma evolução psíquica de certos relatos ou de certas frases. Às vezes, muito tempo de os termos lido. Agora, o que o dicionário nos diz? Leitura é ato ou efeito de ler, processo de construção de sentido, por meio da interação dinâmica entre o conhecimento do leitor, a informação sugerida pelo texto e o contexto em que se dá a leitura. Por extensão, processo cognitivo de compreender uma mensagem linguística escrita.
Atividade 1, leitura. O Leão e o Ratinho, de Esopo. Escolhi esta fábula devido ser o meu gênero preferido desde a infância e permite desenvolver a reflexão. Esopo nasceu no século 6 a.C. Foi um fabulista grego que teria vivido na Grécia Antiga. Figura supostamente lendária. Passou para a história como o primeiro criador de fábula. Foi-lhe atribuído um conjunto de pequenas histórias, onde os animais desempenhavam papéis que faziam sentido do ponto de vista moral. Ou seja, eles tomavam o lugar dos homens, mas viviam os seus dramas comuns. Esopo tornou-se célebre por suas fábulas, que chegaram até em número de 40 e são conhecidas hoje em todas as literaturas. O Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. O que vocês acharam da história? Comentem com seus pares. De que mais gostaram e por quê? Professor, professora, ao participar da leitura em voz alta de O Leão e o Ratinho, de Esopo, realizada pela PEC Sheila Camargo, quais foram os procedimentos adotados durante a leitura em voz alta de O Leão e o Ratinho, de Esopo? Por meio da leitura em voz alta pelo professor, os estudantes conseguem observar os procedimentos de leitura, como, por exemplo, os aspectos prosódicos do texto, a entonação da voz, a transposição das emoções, o volume, o ritmo e a fluidez da leitura. O que possibilita a leitura em voz alta para as crianças? Possibilitar aos alunos que não leem o contato com os textos em linguagem escrita de boa qualidade. Possibilitar aos alunos o contato com os textos que não escolheriam de maneira independente. E ampliar o repertório de leitura. Compreender a importância da avaliação da fluência leitora como instrumento para a organização de práticas voltadas ao desenvolvimento da fluência leitora em sala de aula. Então, vamos lá?
Atividade 2, o primeiro momento da atividade. Professor, professora, quando a criança inicia a leitura e interpretação de mundo? Quando? Vamos discutir com seus pares. Vou esperar um pouquinho e vou deixar as minhas contribuições. Então, vou deixar aqui as minhas contribuições. Eu retirei um trecho da BNCC da página 42. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis e etc., propicia familiaridade com livros com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Então, a criança, ela começa a leitura desde o início. Então, vamos para o nosso segundo momento da atividade 2. Professor, professora, vamos analisar os resultados de sua escola da avaliação da fluência 2021 na plataforma CAED e preencher a tabela que será disponibilizada pelo coordenador da gestão pedagógica. Vamos analisar, então, os resultados da avaliação leitora de 2021, vamos analisar e entender esses resultados? Vamos lá, pessoal? Então, vamos separar, então, uma caneta, a tabela que o coordenador de gestão pedagógica vai disponibilizar para vocês. Vamos até a plataforma CAED. Então, vamos lá? Agora com vocês. Eu vou analisar os resultados da Diretoria de Ensino Sul 2, os resultados da avaliação de fluência de 2021. Lembrando que essa avaliação foi realizada entre outubro e novembro. O público elegível para essa avaliação eram crianças de segundo ano do ensino fundamental, terceiro ano do ensino fundamental e também do sexto ano do ensino fundamental. Vamos dar foco para os anos iniciais. Então, temos aqui uma tabela com o ano, com a taxa de participação, os perfis da avaliação de fluência leitora, que são o pré-leitor, o leitor iniciante e o leitor fluente. Então, vamos lá para a análise. É legal que vocês realizem, então, a comparação, a diretoria com a escola de vocês. Então, aqui no segundo ano do ensino fundamental, tivemos uma participação de 70%. Então, dentre desses 70% de crianças que realizaram a avaliação, nós temos 69% de pré-leitor, então significa que 69% de crianças não adquiriram o sistema de escrita alfabética. Temos 27% de crianças com perfil de leitor iniciante e 4% de crianças com perfil de leitor fluente. Vamos para o terceiro ano do ensino fundamental? Então, nós temos uma taxa de participação de 73% de crianças que realizaram essa avaliação entre os meses de outubro e novembro. Destas 73%, 39% são crianças com perfil de pré-leitor, então significa
que no finalzinho do terceiro ano de ensino fundamental, 39% de crianças ainda no terceiro ano não consolidaram o sistema de escrita alfabética. Temos 49% de crianças com perfil de leitor iniciante e 12% de crianças com perfil de leitor fluente. Mas então, quais são as características desses perfis? Qual é uma característica de uma criança com perfil de pré-leitor, de leitor iniciante ou leitor fluente? Então, vamos para as definições. Então, temos aqui a característica de um pré-leitor. Então, são os estudantes, como eu falei no início, né, que ainda não consolidaram, não adquiriram o sistema de escrita. Um leitor fluente, ele faz a leitura, então, de palavras e de pequenas sequências textuais, mas de forma silabada. E um leitor fluente são aquelas crianças que leem de modo mais automático. Então, vamos pensar quais são as práticas que devem ser desenvolvidas na sala de aula, pensando nos agrupamentos produtivos no âmbito do aprender juntos, para uma atividade pensada, então, para o nível de pré-leitor, uma atividade pensada para o nível de leitor iniciante e também uma atividade, uma prática para o leitor fluente. Vamos ver agora essas práticas? Ainda na atividade 2, é uma atividade muito rica para nossa análise, entender a proposta da avaliação da fluência leitora, entender essa análise dos resultados. Vamos para o terceiro momento da atividade 2, mas eu deixo um questionamento para vocês. Então, nós conhecemos os valores, os resultados do segundo, do terceiro ano do ensino fundamental, os resultados da fluência leitora. Agora, o que fazer com os resultados da fluência leitora? Vamos pensar juntos, vamos refletir juntos sobre os resultados, pensando nas práticas dentro da sala de aula, pensando nos reagrupamentos, nos agrupamentos produtivos com foco na fluência leitora. Então, vamos lá? Vamos refletir juntos? Eu apresento para vocês um cenário imaginativo. Dentro desse cenário, temos os 3 perfis de leitores com foco na avaliação de fluência leitora. Eu tenho crianças de perfil pré-leitor, só relembrando que são crianças que ainda não se apropriaram do sistema de escrita. Eu tenho crianças de perfil de leitor iniciante, são aquelas crianças que leem palavras e pequenas sequências textuais, mas ainda de forma silabada. Eu tenho crianças também com perfil de leitor fluente, então são aquelas crianças que leem de modo mais automático. Agora vamos pensar no âmbito do projeto Aprender Juntos. Quais são as práticas que devem ser desenvolvidas em uma sala de aula com os 3 perfis de leitores? Vou apresentar para vocês agora as práticas que devem ser desenvolvidas a partir de cada perfil. Vamos lá, então? Agora, ainda na atividade 2, no terceiro momento da atividade, vamos pensar e refletir e desenvolver as práticas pedagógicas voltadas para os perfis da avaliação de fluência leitora. Vamos lá? Perfil de pré-leitor,
O trabalho deve ser voltado para textos conhecidos de memória, como poemas, parlendas, trava-línguas, apresentando o texto escrito, apontando as palavras do texto à medida que se lê. Leitura em voz alta pelo professor. Os estudantes conseguem observar os procedimentos de leitura, como, por exemplo, os aspectos prosódicos do texto. Seriam, então, as entonações, o volume. Ele vai perceber também. Ele vai perceber, vai observar as paradas que o professor faz, a entonação. O perfil de leitor iniciante. O trabalho com foco, então, no contexto significativo, deve ser voltado para leitura em voz alta pelo professor, e também onde as crianças conseguem observar os procedimentos de leitura, como, por exemplo, os aspectos prosódicos do texto. Então, também precisa, além de ser trabalhado no perfil de crianças pré-leitor, também é necessário, é importante trabalhar no perfil de criança de leitor iniciante, a leitura em voz alta pelo professor, a leitura em voz alta feita pelos estudantes em situações que façam sentido, como ler texto em voz alta para gravar CD, de divulgação, anunciar em supermercados, produtos e promoções, entre outras. Leitura por ordenação de partes de textos, com textos que os alunos conhecem, mas não sabem de cor. Olhem quantas atividades que devem ser desenvolvidas, então, no perfil de pré-leitor. Agora, com o perfil também de leitor iniciante, vamos perceber, vamos refletir sobre essa movimentação na sala de aula, pensar nos agrupamentos produtivos a partir dos perfis de leitores, leitor pré-leitor, leitor iniciante. Agora vamos ver, então, atividades para o perfil de leitor fluente. Vamos lá? As práticas de leitura, de atividades para o perfil de leitor fluente. Temos aqui, o trabalho deve ser voltado para a leitura compartilhada, colaborativa, de textos de diferentes gêneros. Então, a leitura compartilhada precisa ganhar espaço para promover o intercâmbio de ideias. A leitura por ordenação de textos, de partes de textos, com textos desconhecidos. Então, no leitor iniciante, os textos eram textos conhecidos. Agora, para um leitor fluente, então, leitura por ordenação de partes de texto com textos desconhecidos. Olha a importância da leitura aqui, a importância dessa atividade para um leitor fluente. Para alunos que já compreenderam o sistema e possuem uma proficiência relativa na leitura. A atividade possibilita a tematização de articuladores que estabelecem as relações de coesão e coerência entre outros trechos. E também situações significativas do uso da leitura, como, por exemplo, sarau, telejornal, apresentações especiais e dramatizações. No trabalho com essas situações, podem ser utilizados recursos como a gravação de leitura do estudante. Então, sistematizando,
as práticas pedagógicas voltadas para os perfis da avaliação de fluência leitora. As modalidades didáticas de leitura. Vamos focar em uma. Leitura por ordenação de partes do texto. São atividades realizadas tanto com os textos já conhecidos pelos alunos, como os textos desconhecidos. Podem ser realizadas basicamente de 3 maneiras. Com os textos que os alunos conhecem de cor, para o trabalho com alunos que ainda não compreenderam o sistema. Os textos, nesse caso, necessariamente serão quadrinhas, letras de música e parlendas. Para crianças com perfil de pré-leitor. Com os textos que os alunos conhecem, mas não sabem de cor, para alunos com uma proficiência maior do que a dos alunos citados no caso anterior. Ou quando a atividade será realizada de maneira colaborativa. Crianças com perfil de leitor iniciante. Com os textos desconhecidos, para alunos que já compreenderam o sistema e possuem uma proficiência relativa na leitura. A atividade possibilita a tematização de articuladores que estabelecem as relações de coesão e coerência entre os trechos. Para perfil de crianças de leitor fluente. Agora, vamos revisitar as modalidades didáticas de leitura. Vamos lá? Modalidades didáticas de leitura. Leitura em voz alta feita pelo professor. Roda de leitores. Leitura de escolha pessoal. Leitura colaborativa ou compartilhada. Leitura programada. Leitura por pareamento. Agora, vamos para uma atividade de como ler sem saber ler. Vocês vão adorar essa atividade. No primeiro momento da atividade, vamos assistir ao vídeo Como Ler Sem Saber Ler, do canal da Nova Escola no YouTube, norteados pelos seguintes questionamentos. Continuando, professor, professora, a prática apresentada de Como Ler Sem Saber Ler, parte 3, do canal de Nova Escola no YouTube, pode ser desenvolvida para criança de qual perfil leitor? Vamos analisar o vídeo e responder aos questionamentos? Vamos lá, professores? Mais um questionamento. Quais foram as condições didáticas que a professora Rosalinda possibilitou para expor a atividade de como ler sem saber ler? Vamos pensar, refletir com nossos pares. Agora, neste momento, os professores devem pausar o vídeo e assistir ao vídeo Como Ler Sem Saber Ler, parte 3, do canal Nova Escola no YouTube, e depois voltar a assistir novamente a formação.
responder os questionamentos. Vamos lá? Então, professor, professora, vou deixar aqui as minhas contribuições. Para o primeiro questionamento dessa atividade, professor, professora, a prática apresentada de ler sem saber ler, parte 3, pode ser desenvolvida para a criança de qual perfil leitor? Ou de quais perfis? O que vocês acham? O que vocês colocaram? Então, ler sem saber ler. Essa atividade ela é ideal para qual perfil leitor? Vamos ver, estou esperando algumas respostas. Será que são essas mesmas? Será que é este perfil que vocês colocaram? Vou contribuir aqui. A atividade pode ser desenvolvida para criança com perfil de pré-leitor. Vocês colocaram assim também? Agora, o questionamento de número 2. Quais foram as condições didáticas que a professora Rosalinda possibilitou para expor a atividade de ler sem saber ler? Quais foram as condições didáticas? Vamos refletir juntos? Deixo aqui as minhas contribuições do segundo questionamento. A professora Rosalinda desenvolveu a atividade de adivinhas, de ler e descobrir as respostas em duplas produtivas, dividiu a sala em 2 grandes grupos. Grupo A, a criança escreve a resposta da adivinha. No grupo B, a criança localiza a resposta através de leitura no banco de palavras. Então, continuando, a professora Rosalinda trabalhou em duplas produtivas, dividiu a sala em 2 grandes grupos. O grupo A criança escreve a resposta da adivinha. As crianças que leem realizam atividades sem o banco de palavras. Neste grupo A, o desafio é a ortografia. Já no grupo B, a criança localiza a resposta através de leitura no banco de palavras. As crianças que não leem convencionalmente realizam o uso do banco de palavras para resolver. Usam as letras que conhecem, como, por exemplo, a letra inicial do nome do coleguinha. Mas o que é a fluência leitora? Fluência leitora. A fluência é constituída por meio de 3 pontos fundamentais relacionados à leitura. A precisão. A precisão está relacionada à capacidade de identificar corretamente as palavras escritas. Só é possível alcançar uma boa precisão leitora se houver um pleno domínio do princípio alfabético. Velocidade ou automaticidade. A leitura rápida ou automática jamais deverá ser confundida com uma leitura apressada, que não se atenta aos pormenores de um texto. A prosódia. Subir e descer o tom de voz nos locais apropriados, usar entonação interrogativa em uma pergunta ou imperativa em uma exclamação, representar diferentes emoções com a voz, fazer pausas e produzir sentido de continuidade quando necessário. Deixo aqui as referências.
Aqui estão as referências utilizadas na pauta de hoje. Professores e professoras, agora vou deixar uma atividade prevista para vocês, totalizando 45 minutos de nossa formação. Obrigada e até a próxima TPC. Tchau, beijos nos corações. Até a próxima, pessoal!